falar com vocês hoje sobre limpos de coração, né? O Espírito Santo é lindo, né? Desde a abertura do culto, o Adilson, sem saber de nada, já abordou algo ali, falando sobre o coração. E o Senhor me deu essa direção para essa manhã. Eu gostaria que você orasse comigo, dizendo: Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Usa o meu pastor para ministrar a palavra do Senhor, a minha vida, acampa os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a palavra do Senhor seja ministrada. Amém? Limpos de coração é o tema da palavra hoje. Mateus 5, verso 8, Jesus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O coração fala sobre os nossos desejos, fala sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas decisões. Tudo acontece aqui dentro de nós, né? No nosso emocional, no nosso coração, no nosso interior. Tudo começa dentro de nós. Domingo passado a gente abordou algo semelhante, mas hoje a gente vai numa outra direção. Então, Jesus falou sobre sermos limpos de coração. Que quem é limpo de coração é bem-aventurado, é abençoado. E essa pessoa vai ver Deus, vai ver o Senhor. Amém? Aleluia. Como está o seu coração? Né? Como que está? Tem gente que está com o coração peludo, diga misericórdia. Peludo, é arisco, com sentimentos ruins, né? E você vê às vezes na expressão da pessoa que ela não está legal, que tem coisa ali dentro que precisa ser resolvida. Tem gente que tem dificuldade nos relacionamentos, por quê? Porque o coração dela não está como deveria estar, né? Tá sujo, né? Tá com sentimentos que não deveriam estar ali dentro. E você pode ter um monte de justificativa, mas eu acredito e declaro que até o final dessa palavra, o Espírito Santo vai te convencer dessa realidade, em nome de Jesus. Provérbios 4, 23, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente guarda tanta coisa, a gente compra um carro, faz seguro, porque a gente, né, quer estar protegido. A gente guarda a casa, né? Fecha a porta na hora de sair, coloca cadeado, fecha o portão, né? Levanta muro alto para proteger a casa, coloca portão grande para proteger uma casa. A gente guarda tanta coisa na nossa vida e às vezes nós não temos o cuidado de guardar o nosso coração, de proteger o nosso coração. Querido, toda decisão, tudo que fizermos vai partir do nosso coração. As nossas ações vão ser reflexo do nosso coração. A nossa reação vai ser reflexo do nosso coração. Reação lá fora, reação no trânsito, reação com a esposa, reação com os filhos, vai ser reflexo do nosso coração, do que está dentro de nós. E nada justifica uma atitude errada. O que tem que ter é um coração puro, um coração limpo, para que as ações sejam boas, para que a reação não seja como o mundo faz com a gente, mas segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, de tudo que você tem que guardar, guarda o coração, irmão. Como que está esse coraçãozinho aí? Nós somos filhos de Deus, e tem um monte de filhos de Deus carregando mágoa, arrastando corrente, sabe, mágoa de gente que nem existe mais. Eu não consigo entender. Como diria o Spock, não é lógico isso. A pessoa já morreu, já pagou, sofreu o dano. Ah, mas eu não perdoo, pastor. Você está arrastando corrente.
Você está carregando um peso desnecessário. O maior beneficiado de perdoar não é quem recebe o perdão, é quem perdoa. Quem perdoa. Sabe, eu tenho procurado ter algumas atitudes com algumas pessoas que no natural eu faria diferente. Mas esses dias conversando com o Mateus, com a Cássia, falei, olha, eu estou agindo assim porque eu quero estar bem. Eu quero estar bem. Eu não quero carregar mágoa. Eu não quero carregar um sentimento ruim. E por isso eu estou agindo dessa forma. Querido, como está o teu coração nessa manhã? Por que os relacionamentos estão se quebrando? Porque as pessoas estão guardando no coração coisas ruins. Uma mágoa por causa de um chinelo. Uma mágoa por causa de uma resposta ruim. Uma mágoa por causa de um dia difícil. E daí a pessoa carrega aquilo ali. E ela vai ali ruminando que nem o boi faz com aquilo que ele come. E daí o diabo vai convencendo ela que ela tem que largar o esposo, largar a esposa, largar a família, que ela tem que largar o emprego, que ela tem que sair da igreja. Por quê? Porque ela está carregando aquilo ali dentro dela. Você não vai conseguir manter relacionamentos se você não guardar o seu coração. E tem gente que, ele vai bem até uma altura. O dia que ele ouve o que ele não quer, ele já... E daí, você nunca vai construir algo duradouro. Jesus disse em Mateus 15, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo começa ali, o diabo semeia no coração. O pecado que a gente às vezes externa, o diabo lança ali uma ideia, um sentimento, um pensamento, e daí você acha que não tem problema, mas se você guardar ele ali, a Bíblia diz que ele vai sendo incubado, ele vai sendo gerado, e quando você dá a luz a ele, querido, daí o prejuízo está instalado. Então quando o inimigo lança algo ruim, você tem que logo pedir: Deus, limpa o meu coração. Eu lembro que eu estava trabalhando em Londrina, tinha uma jovem no faturamento da empresa que era muito geniosa e difícil de se relacionar, e ela conseguiu me irritar naquele dia, e eu, um sentimento ruim, logo percebi que estava sentindo algo que não era bom, porque isso é um veneno para nós mesmos, viu? Você carrega o mal, é um veneno para você. Eu lembro que eu desci o corredor da empresa cantando um corinho que eu aprendi na infância e que eu ouvia minha mãe e meu pai cantar, e foi libertador. Desci cantando: lava o meu coração, Jesus, lava o meu coração, Jesus. E conforme eu cantava, aquele sentimento ruim foi embora. Aquela raiva, aquela mágoa, aquela vontade de enforcar, sabe? Foi embora. Foi limpando. Está entendendo? As ações que nós temos, querido, é reflexo do que fica dentro de nós. Então tem que estar limpo. Fala para o teu irmão: teu coração tem que estar limpo, Tem que ter esse cuidado, como você cuida da casa. Tem gente que cuida bem da casa aqui, glória a Deus, amém? Tem gente que logo pela manhã, a gente lá em casa fica vendo postagem de limpando a casa. Daí eu falei: olha que legal, Karen? Karen, que legal, amém? E se eu for na tua casa e tiver tudo bagunçado, você fala: pastor, não repara. Eu posso até falar que não, mas no fundo eu vou reparar. Então cuida da sua casa, amém? Cuida. Então, cuida do coração, querido. Olha, um coração sujo produz coisas ruins. Olha o que a Bíblia fala sobre o Caim e Abel. Gênesis 4:3 diz: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor,
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim, Deus disse para Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Querido, uma coisa é você se irar, amém? A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Uma coisa é eu me irar, uma coisa é eu ficar triste com uma situação na hora, outra coisa é o que eu vou fazer com isso depois. Jesus falou para Caim, por que você se irou? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava falando com Caim sobre o que estava no coração dele. Deus estava falando, Caim, você ficou irado, você ficou desanimado, porque a sua oferta não foi aceita, você não foi aceito. Mas se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Deus convencendo Caim, Caim, o mal está no seu coração, está dentro de você. Se você fizer o mal, você vai sofrer o dano, mas compete você dominá-lo. Querido, o inimigo até pode lançar setas, mas você tem que ter maturidade para dominar, e na hora fala, Jesus, limpa o meu coração. Jesus, me limpa, tira essa tristeza, tira esse sentimento, tira, Senhor, essa mágoa. Você, querido, Deus falou para ele, você deve dominar esse desejo. Só que o Caim ignorou o que Deus falou. E daí a palavra diz, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele matou o irmão dele, por quê? Porque ele guardou aquilo, porque ele ficou com raiva, porque ele teve inveja, porque o irmão foi aceito, porque Deus abençoou o irmão e ele não. Está entendendo? E Deus falou, cantou a letra para ele antes, mas mesmo assim ele ignorou o que Deus falou. Querido, o que a gente vê aí de morte, de coisa ruim, é por causa daquilo que as pessoas estão carregando dentro dela. Casais que se matam, que vão carregando mágoa, ódio, ressentimento por situações, e um dia o inimigo toma conta. Então limpa, guarda esse coração. Nós não estamos livres, sabe, de cometer alguns erros. A Bíblia diz que Davi foi um homem que cometeu alguns erros, mas ele se voltou para Deus com um coração sincero. Davi errava e tinha uma agilidade de voltar para Deus, de se apresentar diante de Deus e logo resolver a questão. Em Salmo 51 diz, ele faz uma oração maravilhosa. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E no verso 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele falhou algumas vezes, ele cometeu pecados grosseiros, só que o Davi, ele tinha uma facilidade de se voltar para Deus, reconhecer o seu estado, reconhecer o seu erro. Ter um coração puro, ter um coração limpo não quer dizer que você não vai errar, mas você vai ter um coração ensinável, você vai ter um coração temente, que quando você errar, você na hora vai reconhecer o seu erro e vai pedir para Deus te perdoar, te purificar daquele pecado e vai se voltar para a presença. O
O grande problema não é errar, o grande problema é permanecer no erro. Aqui na cidade tem algumas pessoas que gostam de andar na contramão. Tem ou não tem? Cuidado, tá? Cuidado. Qualquer hora vai dar ruim isso daí. Mas o grande problema, eu já entrei na contramão, sem saber. E na hora que eu entendi que eu estava na contramão, eu virei o carro, ou saí daquela rua. A grande questão nossa não é não errar. A grande questão é não permanecer no erro. Você percebeu que falhou, querido? Se você tem um coração puro, você se volta para Deus, que nem o Davi se voltou. Deus, eu reconheço o meu pecado, limpa o meu coração. Volta atrás. Os casais, sabe, quem é casado sabe, nós erramos até quando a gente não quer, né? Eu lembro que anos atrás nós estávamos em um processo de mudanças aqui, e certa feita a Alessandra foi falar comigo e eu dei uma resposta ruim. Na mesma hora eu falei: amor, me perdoa, não é nada com você, isso aqui são outras pessoas que estão tirando a minha paz, e não é com você, me perdoa. Você tem que ter esse coração, irmão. Percebeu que falhou, volta atrás. Percebeu que errou com o cônjuge, pede perdão, sabe, se retrata. Percebeu que falhou com alguém, sabe, direcionou uma atenção que não era para aquela pessoa, se retrata. Faz que nem o Davi, conserta na hora. Tem essa facilidade de se voltar para Deus e falar: Deus, limpa o meu coração, eu sou melhor que isso, eu não sou desse jeito. Eu sou filho de Deus, amém, pessoal? E como filho de Deus, nós temos que, sabe, ser parecidos com o nosso Pai. Aleluia. Não há trevas em Deus, então não pode haver trevas em nós, amém? Não pode haver. Em Mateus 18, Jesus diz, verso 1 ao 5, naquele momento os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Jesus usa o exemplo de uma criança, não falando da imaturidade, mas falando da pureza do coração de uma criança. A criança é maravilhosa. Você chama a atenção da criança, você briga com a criança. Passou um pouquinho, ela está de bem com você. Ela nem lembra do que aconteceu. Ela não consegue guardar aquilo ali, sabe? Aquela mágoa, o ódio que o adulto às vezes guarda. O coração dela é puro, é limpo. E Jesus falou: se vocês não forem como uma criança, humilde como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Tenha um coração puro, irmão. Tenha esse coração de Deus. Ai, pastor, não é fácil. Mas é possível. O Espírito Santo pode nos capacitar a isso. A Bíblia fala que Estevão morreu apedrejado. E quando apedrejado, sabe, por um povo que não recebeu a palavra que ele estava pregando, a Bíblia diz que ele morreu perdoando aquelas pessoas. Perdoando. E o Paulo estava lá. E graças a Deus que Estevão morreu perdoando. Porque se ele morre amaldiçoando, ia dar ruim para o Paulo ali. Só que quem está cheio de Deus, querido, não tem tempo para mágoa, não tem tempo para ódio, não tem tempo para carregar essas coisas. Está entendendo? Seja como uma criança nesse sentido, de um coração puro, da pureza. Está entendendo? Você tem que saber virar a página, querido. Aconteceu a situação, houve conciliação ali. Se não houve, você é de Deus o suficiente para liberar perdão também. Vira a página para você seguir adiante, em frente. Está entendendo?
Ai, pastor, mas 10 anos atrás, 20 anos atrás. Irmão, sai dessa em nome de Jesus. Sai dessa. Tem uma pregadora, Joyce Meyer, uma pastora, ela é conhecida no mundo todo. Ela teve uma infância extremamente difícil. Ela era violentada pelo próprio pai. A mãe não protegia ela. Ela teve problemas sérios na vida dela por essa questão. Daí ela quis sair de casa, casou com um cretino. O cara fazia com ela o que o pai fazia. Alguém que ela esperava que protegesse ela, foi horrível com ela. Só que a graça de Deus alcançou a vida dela. E ela, que pensava não poder ser feliz em vida mais, ela foi salva, ela foi restaurada, ela foi curada. E no processo dessa cura, ela aprendeu que ela deveria perdoar. Nossa, pastor, ela que foi abusada pelo pai, ela teve que perdoar o pai para poder desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dela. E hoje é uma pastora que prega para multidões, tem mais de 80 anos, não parece. Deus tem dado vida, saúde e graça para ela. Querido, se liberta nessa manhã. Se liberta de questões do seu passado, da sua infância. Se liberta, fala, não, Deus, eu não vou carregar mais isso. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração. E fala, às vezes, quando você falar sobre perdão, sobre algumas coisas, você vai chorar. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Não é sentimento, é decisão. E na hora que você for falar do assunto, você vai chorar, mas vai ser libertador para você, você vai ser curado. Se liberta, querido. Alguns se justificam no mal que sofreu. É porque você não sabe o que eu passei na vida, pastor. Tem gente que é amarga, e a gente até sabe, ela é amarga porque ela passou por muitas questões, mas isso é válido enquanto a pessoa não conhece o Evangelho. Quando ela ainda não recebeu dessa graça. Porque depois que você recebe, você precisa ser curado. Eu não posso ser uma pessoa amarga porque alguém falhou comigo no processo. Eu não posso ser uma pessoa ruim porque foram ruins comigo no processo. Não tem justificativa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Jesus foi traído também. Você foi traído? Jesus foi traído. Jesus escolhe 12 para ser seus representantes na terra. Um deles, ele falou assim, Judas, eu confio tanto em você, né? Vamos ilustrar. Que você vai cuidar do meu dinheiro. Você confia o seu dinheiro para quem você não... Você entrega o seu dinheiro para quem você não confia? Entrega? Jesus entregou o dinheiro para o Judas. Então Jesus confiava nele. Está entendendo? E esse discípulo que foi escolhido para ajudar ele, foi o discípulo que traiu ele. Jesus foi perseguido por pessoas que ele pregava a palavra, as boas novas, e pessoas que não receberam. Jesus foi vendido por Judas. Foi vendido. Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado. E Jesus morreu perdoando. Perdoando. A palavra diz assim, em Lucas 23, diz, no verso 33, quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Tudo que Jesus passou, e ele não morreu levando mágoa, ressentimento. Ele não deixou essa sociedade mudar quem ele era. Uma coisa é as pessoas serem ruins, outra coisa é nós sermos pessoas ruins. Uma coisa é as pessoas serem hipócritas, outra coisa é nós sermos hipócritas. Se falham com você, querido, é uma coisa, que você não venha falhar no processo, que você possa perdoar.
Isso não vai livrar as pessoas das consequências das ações dela, mas isso vai te libertar para seguir em frente. Amém? Existe uma lei da semeadura. As pessoas vão fazendo, uma hora elas vão colher, mas não com a gente, não conosco. A gente estava dirigindo ontem, e quando estava na praça, um cidadão dirigindo muito estranho, fez uma curva bem estranha, e o João buzinou, falei: filho, para. Mas, não, para, até o final da noite, de repente ele acha o dele, mas não é com a gente. Não com a gente. Tem essa maturidade. Pastor, mas eu vou perdoar. Perdoa. Porque se a pessoa insistir nos erros dela, ela vai sofrer o dano das suas escolhas. Mas você vai estar livre para seguir em frente. Amém, pessoal? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida nessa manhã. Que o Espírito Santo me ajude a ter um coração puro, um coração limpo, em nome de Jesus. Amém?